Diz assim a palavra do Senhor Deus. Paulo falando. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Senhor Deus, essa é a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Pai Santo, aplica esta palavra ao coração de cada pessoa que está aqui, pessoas que vão nos ver também nas redes sociais. Deus Santo, ministra, fala, brada ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Cristo, eu quero neutralizar no poder do nome de Jesus toda a perturbação de Satanás, trazendo ansiedade, inquietação, em nome de Cristo, que sai de cada vida e desse lugar pelo poderoso nome de Jesus. Senhor Deus, cubra-nos com Teu sangue, ó Cristo, e nos abençoa. Ministra o nosso coração, Senhor, aquieta a alma que está aflita, refrigera a alma cansada, ministra o Teu poder nesse ambiente, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Você pode sentar, por gentileza. Deus não faz tudo que Ele não queira, amém? Ele só faz aquilo que Ele quer, amém? Se Deus não querer fazer, Ele não faz, mas quando Ele quer, Ele faz, amém? Mas esse não é o nosso tema. Eu só falei isso para você não ficar grilado ou grilada aí antes do culto. O nosso tema: quando a certeza de uma pessoa é surpreendida por um não de Deus. Quando a convicção, a certeza do coração de alguém, ele está crendo que Deus vai fazer, e ele é surpreendido com um não de Deus. Você sabe que Deus fala de 3 formas: sim, não e espera, porque ainda não é o momento. Quando a certeza, a convicção do coração de alguém que serve a Deus, ele está orando, pedindo, ele tem convicção que Deus vai fazer, e Deus o surpreende com um não. Não vou fazer. E Deus não faz. Como que fica a tua mente, a tua alma numa situação dessa? Nós vamos descobrir hoje. Amém? Diz aqui no texto que nós lemos que Paulo orou 3 vezes a Deus, para que Deus tirasse da vida dele um mensageiro de Satanás, que ele fala que é um espinho na carne. Muitos teólogos dizem que era algo que esse homem tinha, Paulo tinha, uma doença nos olhos. Ele era míope, por isso que muitos escreviam a carta e ele só assinava embaixo. Paulo tinha problema de visão, uns dizem, devia ser isso. Mas não é isso que diz o texto. Era uma pessoa próxima a Paulo, com influência e que o perseguia, inimigo de Paulo. E Paulo orou 3 vezes: Deus, tira essa pessoa de perto de mim. E por 3 vezes Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Às vezes Deus não tira o espinho na carne, amados. Tem gente que está orando há 20 anos para Deus curar de algo, e Deus não curou. Tem pessoas que estão lutando há 30 anos para Deus converter o marido ou a esposa, e Deus não converteu. Você tem que compreender isso. Você vai compreender nesta noite. O espinho na carne, às vezes pode ter um espinho na igreja também, porque a igreja é o corpo de Cristo, sim ou não? Às vezes pode ter um espinho no corpo de Cristo. E o espinho na carne, ele infecciona o corpo, sim ou não? Quando você, lá no sítio, você pisava no espinho de laranja, não sei mais do que, você tinha que arrancar, espremer, passar um álcool ali, sim ou não? Por quê? Senão, infecciona e o trem fica feio, você tem que tratar, senão dá até tétano. Às vezes o espinho está no corpo de Cristo. O que é isso, pastor? Hebreus diz que é uma raiz de amargura, quando entra no coração da pessoa, contamina outras pessoas. Esse espinho, ele precisa ser tratado, porque senão ele vai deixar o corpo infeccionado. E não tem como o pastor tirar o espinho por livre e espontânea vontade, porque Deus não permite isso. Jesus ensina a tratar, até chegar ao extremo que não possa ser mais tratado.
Então, o Zé está aqui perturbando a igreja, fazendo fofoca, mexendo com a mulher do irmão, caçando quem na igreja. O pastor vai conversar com ele, vai chamar os irmãos para conversar com ele, vai fazer uma reunião com a igreja para tratar com ele. E se de tudo ele não criar vergonha na cara, aí a igreja tem poder e autorização de Jesus para excluir aquela pessoa. Isso às vezes leva meses e anos, querido. Um espinho dentro do corpo infeccionando. Nós não podemos tolerar. Não vamos jogar ninguém fora, mas precisamos tratar a pessoa que está infeccionando o corpo. Sim ou não? Pastor, eu creio que nosso meio não tem ninguém. Mas se existe alguma igreja que tem alguém que fala fofoca dos irmãos, que fala mal de alguém, que não gosta de alguém dentro da igreja, é um espinho que está infeccionando o corpo. Se tem alguma igreja que tem alguém que fala mal do pastor, é um espinho que está sendo usado por Satanás para infeccionar o corpo. Amém? Não sei por você, mas por mim, se alguém falar de mim, você fala assim, quanto que o meu pastor te deve, que eu vou te pagar agora? Pastor, eu não tenho dinheiro, não tem problema, porque eu não devo nada para ninguém, então você não vai ter que botar a mão no bolso. Mas pode dizer, quanto que o meu pastor te deve, que eu vou pagar o que ele deve para você. Ele deve favor para você, deve dinheiro, né? Amém? E eu faço isso com você também. Às vezes eu quebro a cara, mas eu vou até os extremos, com o irmão da igreja. Eu defendo os meus, amém? O espinho tem que ser arrancado, ele tem que ser tratado. E o espinho na carne de Paulo estava infeccionando a alma dele. Mas Deus não tirou por algum motivo. Diz que batia na cara de Paulo, gente. Imagina um trem desse. Paulo, Deus tira isso de perto de mim, e Deus não tirou. A Bíblia diz que quando a pessoa comete um pecado, Deus não ouve. Você conhece a Bíblia. Isaías 59, 1 e 2 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder estender e abençoar, e o ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então uma pessoa em pecado, ele pode clamar a Deus, que Deus não vai escutar ele. Fala de um rei de Israel chamado Saul, que estava em pecado. Ele foi para a guerra e ele buscou Deus, através de profeta, dos sonhos, de Urim, que era um sorteio que fazia para saber como que Deus ia falar, e Deus não se revelou a ele, de forma alguma, porque ele estava em pecado. O que ele fez? Foi consultar uma feiticeira, porque Deus não estava falando mais com ele. Então, quando Deus não está nos falando, nos respondendo, tem duas coisas. Ou Deus está tratando conosco no silêncio, que Deus quando se cala também pode estar tratando, ou porque podemos estar incorrendo no pecado, e por isso Deus não nos escuta e não nos responde. Agora eu pergunto, será que Paulo estava no pecado, amados? Sim ou não? Um homem de Deus, um apóstolo do Senhor. O homem que mais plantou a igreja em todo o mundo foi Paulo. Não, aquele homem não estava em pecado. Mas Deus não respondeu a oração dele. Não se surpreenda se de vez em quando Deus não responder você. Isso faz parte do processo, querido. Filho mimado e filha mimada é tudo que o pai fala sim, 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 o tempo inteiro. E você não é escravo de filho. O filho tem que aprender que às vezes é não. Não, meu filho, agora não. Eu quero. Não, pai, não. Porque se eu não tenho dinheiro, eu tenho, mas eu não quero dar para você agora. Amém? Mas tem pai que é tão panaca que fica começa, me dá. E pai, tá bom, trem. Toma aqui, some, né? Distorcer o caráter da criança. É você quem conduz o teu filho, a tua filha, não o contrário, amém? Amém? Deus costuma dizer não para muita gente, talvez você não sabe disso. Segundo o livro de Samuel 7, versículo 12 e 13, Deus diz não para Davi. Davi diz para Natan, eu quero construir um templo para Deus, uma casa para colocar a arca. E Natan fala, pode fazer que Deus é contigo. Quando ele está indo embora, Deus fala, não, eu não mandei você falar para ele fazer nada, volta lá e fala para ele que ele não vai fazer igreja para mim não. Mas diz, o teu filho que vai vir depois de ti, ele vai fazer uma casa onde eu vou estar, a minha habitação. Deus falou não para Davi. Gente, que projeto mais nobre construir uma igreja para a glória de Deus. Mas Deus falou para ele, não, você não vai fazer. Às vezes o projeto é nobre, é de Deus. Não é coisa errada, mas Deus diz não também. Amém? Deus disse não para Davi. E não foi uma vez só não. Segundo Samuel 12, versículo 14 ao 18. Você conhece toda a história. Davi comete um erro com uma mulher, como que era o nome dela? Batseba, cometeu adultério. Deus trata severamente com ele, só que a mulher fica grávida. E Deus diz assim, essa criança que você gerou nela vai morrer. E quando a criança nasce muito doente, Davi busca Deus em jejum e se prostra diante de Deus e chora diante de Deus, salva a criança.
E alguns dias depois, a criança morre. Deus disse não para Davi, não. E eu falei que ela não vai viver, e ela não vai viver. E Davi se levanta, toma um banho, penteia o cabelo, passa um creme, fala, traz o pão para mim, que eu quero comer. Mas você estava jejuando pela criança, e agora que ela morreu, você... Claro, eu não posso trazer ela de volta mais. Um dia eu vou para ela, mas eu não posso, então traga o pão que eu quero comer. Amém? Querido, você só jejuma até Deus falar com você. Deus falou, e entrega o jejum e glorifica a Deus, amém? Tem que jejuando, Deus falou com você, falou, então glorifica a Deus. E crê nele, amém? E Deus disse também não para Davi. Deus disse não para Moisés. Números capítulo 20, versículo 12. Moisés ficou muito bravo com o povo, amado. Pô, nós queremos tomar água, não tem água, eu estou morrendo de sede. E Moisés ora a Deus e fala assim, olha, clame a rocha, diga para a rocha, para sair água. Rocha era uma figura do Senhor Jesus. É a rocha, né? E aí Moisés irado, olha a ira que eu tenho falado lá de Eliseu. Moisés irado, pega o cajado e pá! Saiu água. Do jeito de Moisés e não do jeito de Deus. Tem gente que está aparentemente sendo abençoado, mas não é Deus não. E aí Deus trata com Moisés, você não me santificou diante do povo, você e Arão não vão entrar na terra prometida, não para Moisés, era o sonho dele, gente. 40 anos, né, com um monte de gente perturbado na ideia dele, era o sonho dele entrar naquela terra linda que manava leite e mel. Ele perdeu de entrar e Deus disse não para ele. Paulo deixa Trófimo doente em Mileto, segundo Timóteo 4:20 diz isso. Gente, Paulo era um homem tão de Deus, que lá em Atos capítulo 28, versículo 29, diz que ele curou toda a ilha de Pátia, toda a ilha de Malta. Todo mundo que estava doente lá, trouxe, Paulo curou todo mundo. Quando foi para orar pelo discípulo dele, Paulo não curou Trófimo. Deixou ele doente em Mileto para ser tratado. Por que será? Será que Paulo não era de Deus? Era muito de Deus, mas por algum motivo, Paulo não foi usado por Deus para curar Trófimo. Querido, a gente tem que crer no seguinte, você é de Deus? Você crê, você ora, o milagre aconteceu, glorifica a Deus, não aconteceu, fica na tua, amém? Ai Deus, por que você não fez? Não nos cabe questionar, cabe obedecer a palavra de Deus, é impor as mãos, orar, abençoar e declarar cura em nome de Jesus. Mas por que não aconteceu, Deus? Eu não questiono, querido. Em nome de Jesus, não vou questionar nada. Deus é Deus, Ele faz quando Ele quer, Ele é todo poderoso, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele fez, está feito, Ele não fez, glória a Deus também do mesmo jeito. Nós cantamos aqui, se Deus fizer, se não fizer, mas quando não faz, a gente fica, ó, bicão, né? Beição aqui, não aguei, Deus não fez. Você pode crer que na caminhada muitas vezes Deus vai falar não para você e não para mim. Paulo ora pelo amigo e discípulo, mas Deus não cura. Ele não recebe cura. Será que Paulo estava em pecado? Não, repito, não estava não. Paulo era muito usado por Deus, querido. Filipenses 2:27 diz que outro discípulo dele adoeceu mortalmente, mas dessa vez Deus usou Paulo para curar Epafrodito. E aí, usa para curar um e não usa para curar outro? É um questionamento. Deus, por que eu estou na igreja e o Zé está sendo abençoado e eu ainda não fui? Eu não sei, mas Deus tem a resposta. Sim ou não? Mas por qual motivo Deus não tirou o espinho da carne de Paulo? Ou curou o Trófimo? Por que será o motivo, amado? Tem um motivo. Nós vamos descobrir aqui hoje, amém? João capítulo 9, versículo 31, diz que tinha um ex-cego. Ele foi curado, né? Ele tinha nascido cego. Jesus faz lodo, passa no olho dele, fala assim, vai lá no tanque de Siloé e lava os olhos. Dava quase 1000 metros de caminhada no meio de escadarias, de beco, de ruazinha estreita. E aquele ceguinho foi, né? E lavou os olhos. E ele voltou vendo. Sim ou não? Não era para o povo ficar feliz? Glória a Deus, Jesus abriu os olhos do cego. Sim ou não? Ficaram com raiva de Jesus. Esse Nazareno está fazendo milagre no sábado, não pode fazer no sábado. Gente, todo religioso vai dizer que você não pode fazer algo. Todo religioso. Mas você olha para a vida dele e olha os frutos da vida dessa pessoa. Para você ver se vale a pena perder tempo com um ser humano desse. Porque não guardava o sábado. Jesus é Senhor do sábado, querido. Amém? Não se prenda no dia da semana se você faz tudo errado nos outros dias. Eu guardo o sábado, eu guardo o domingo, mas faz tudo errado nos outros dias, não está prestando para nada. E aí, ele diz, o cego tem uma revelação de Deus. Deus abriu os olhos dele, Jesus abriu os olhos dele, mas Deus deu uma revelação do céu para ele. Olha só, João 9:31, o ex-cego disse,
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Gente, que segue insabido, virou pastor o homem, amém? Abriu os olhos, já ficou inteligente demais, ó, nós sabemos. Eu tive uma revelação no meu coração que quem peca, Deus não responde, mas quem faz a vontade de Deus, Deus responde, amém? Continua fazendo a vontade do Senhor Deus, que Ele vai responder você, amém? São os três que continua fazendo a vontade de Deus, Ele vai te responder em nome de Jesus. E por que não atendeu Paulo? Às vezes Deus diz algo e por causa de sua compaixão acaba mudando a situação. Você sabia que às vezes a gente fala assim, Deus não muda a palavra dele, é uma mentira nossa? Às vezes Deus muda. Onde, pastor? Êxodo 32, 10 ao 14. Deus se irrita com o povo de Israel saindo lá do Egito e diz assim, Moisés, eu vou acabar com esse povo murmurador, reclamador, vou acabar com todos eles, mas de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés diz o quê? Não, Deus, o Senhor não vai fazer isso não. O Senhor sabe por quê? Vão falar mal do Senhor, vão falar que o Senhor tirou o povo do Egito, mas não deu conta de levar eles até a terra prometida. Deus não faça isso, e Deus muda aquela decisão por causa da intercessão de Moisés, amém? Deus no furor disse que destruiria aquela nação e faria de Moisés uma grande nação. Talvez Deus estivesse provando o coração de Moisés, imagina? A vaidade de Moisés, se ele fosse uma pessoa que não tivesse Deus, poxa vida, vai ser de mim que vai ser a nação de Israel, Deus me escolheu, que maravilhoso que eu sou. Deus faz isso, pastor? Faz. Números 22, 20 ao 22, fala que tinha um profeta chamado Balaão, que foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus disse que contra Jacó não há encantamento. Se você é de Deus, querido, não tema bruxaria, nem feitiçaria, nem magia negra, nem voodoo, nem nada. É Deus quem abençoa você. 1 João 3,8, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, então não tenha medo. Só tem medo dessas coisas quem está em pecado, querido. Quem está andando com Deus, com Jesus, não tem medo. Ele não vai lá enfiar a cara, meter o pé no trem lá na esquina, não. Isso é abuso. Jesus nunca fez isso, mas ele não tem medo. Colocar o nome dele na boca do sapo lá, ele está ficando gordinho, bonito, roliço, né? Rosado. A mulher está até redondinha já, tão bonita que está, né? E a boca dela não, e a boca do sapo está com o nome dela lá. É terrível, mano, você conversar com um cristão que tem medo dessas coisas. 1 João 4,4, maior aquele que está em nós. 1 João 5,18 diz que o maligno não toca em você, nem em mim, amém? Então para de ter medo, meu querido, parte para cima do bicho em nome de Jesus. E aí, Deus disse para Balaão, ele queria ir, Deus falou assim, não vai, mas um olhou assim, vai, mas só faz o que eu mandar. E disse que quando ele saiu obedecendo a Deus, Deus se enfureceu contra ele. Mas não foi que Deus que mandou? Foi, mas Deus queria ver o coração dele. O coração dele era ganancioso, só queria o dinheiro lá do rei de Moabe. Porque se ele tivesse temor de Deus, ele disse, Deus, não faça isso, é o teu povo, Senhor. Ele teria intercedido pela nação de Israel, ele foi. Quando ele foi, Deus ficou indignado com ele e usou uma mula para falar com ele, amém? Então Deus faz isso, Deus prova o meu coração e o seu, querido. Deus faz isso. Deus disse não também para... Deus diz que Ezequias vai morrer e ele não morre. Deus mudou a palavra? Mudou. De novo. Deus não muda, pastor, muda. Se ele quiser, ele muda. Segundo Reis 20, do 1 ao 6. Isaías chega e fala assim, Ezequias, rei de Judá, Deus está falando para você organizar a sua casa, pagar o seu cartão de crédito, fazer o seu testamento, porque você vai morrer, você não vai viver. E Ezequias, doente já, com a úlcera, vira para a parede e diz que ele começa a falar com Deus. Deus, peço-te que o Senhor lembre de mim, disso que eu fiz, e chorou muito. Tem gente que prega que Deus mudou de ideia porque ele chorou. Mentira, Deus não responde a choro de ninguém. Deus responde à fé do teu coração. Quando ele estava falando para Deus que tinha feito um monte de coisa, Deus falou assim, pois é, mas você deixou de fazer isso, isso e isso, você está fora do meu propósito. Ele chora, se quebranta diante de Deus, deve ter pedido perdão, e quando Isaías está saindo lá no pátio lá do palácio, Deus fala assim, volta, Isaías. Como assim, Senhor? Volta e fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. E aí Isaías volta e diz, olha, Deus mandou dizer para você agora que você não vai morrer mais não, você vai viver mais 15 anos. Mas eu quero uma prova agora. E que prova que você quer? Que o sol volte 15 graus. E o sol voltou 15 graus, 45 minutos, foi atrasado no tempo para ser um sinal para aquele rei. Deus muda, querido, quando Ele quer, amém?
Algumas vezes na Bíblia, Deus diz não para alguém, dando-lhe a oportunidade de mostrar as razões que a pessoa acredita ter, porque Ele é um Deus justo. Isaías capítulo 43, versículo 26, diz assim: desperta, Deus falando, desperta-me a memória. Deus tem problema de memória? Hã? Mas Ele está mandando, desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta-me as tuas razões, para que eu possa justificar-te. Deus está dizendo, você crê que você tem razão nisso? Traz para mim, apresenta diante de mim. Vamos ter um pleito nós dois aqui, amém? A única vez que eu fui fazer isso, eu quebrei a cara. Comecei a questionar Deus, o Espírito Santo falou tanta coisa para mim que eu mudei de ideia. Nunca mais eu fiz isso, mas Deus manda fazer. Deus disse não para Paulo, que não estava em pecado. E Deus disse não para outras pessoas, e depois mudou e disse sim. Deus é Deus, amém? Atos capítulo 16, versículo 16, diz que o Espírito Santo impede Paulo de pregar na Ásia. Paulo pregando e ganhando almas, e ele foi para a Ásia. O Espírito de Deus impediu Paulo de ir pregar a palavra de Deus, para você ver. Primeiro de Tessalonicenses 2,16, os judeus daquela cidade impedem Paulo de pregar aos gentios. Lá em Tessalônica, o povo se levanta e diz, aqui você não prega a palavra do Senhor Jesus. E Paulo não pôde pregar. Deus não é todo poderoso? Sim ou não? Deus não estava com Paulo? E por que Paulo não conseguiu pregar para os habitantes daquele lugar? E por que Deus não fez nada? E por que Deus não impediu Paulo? Vai pregar sim. Nem que todo mundo tenha que morrer, mas você vai pregar. Por que Deus não fez isso? 1 Tessalonicenses 2,18 diz que por 2 vezes o diabo barrou o caminho de Paulo. Pastor, o diabo tem poder de fazer isso? Está falando aqui a palavra de Deus. Por 2 vezes o diabo barrou o caminho do apóstolo Paulo. Paulo ia abrir uma igreja, não, aqui você não passa. E Paulo não conseguia passar. Para Tessalônica era o lugar. Por que Deus permitiu o diabo por 2 vezes de barrar o caminho do apóstolo Paulo? Quando Paulo se viu impedido de passar, de chegar a Tessalônica, você sabe o que ele fez? Pegou o zap daquela época, né? O zap e começou a mandar zap para todos os irmãos de Tessalônica. Não tinha zap. Tinha o quê? A escrita. E escreveu essa carta que nós lemos. 2ª carta aos Tessalonicenses. E já que ele não pôde ir falar na cidade, ele escreveu tudo na carta e mandou alguém entregar lá na igreja da cidade para ser falada para o povo. Lá para o povo daquela cidade. E essa carta, em quase 2000 anos, ela já foi pregada, igual nós estamos pregando ela aqui, para milhões de pessoas. Já salvou milhares e milhões de pessoas. Amém? Talvez se Paulo tivesse ido, ele teria ganhado 100 pessoas, 200 para Cristo. Ele fez a carta, e essa carta está até hoje inserida na Bíblia, ganhando pessoas e pregando a palavra de Deus. Deus permitiu o diabo não deixar Paulo chegar a um lugar. Mas Paulo, inspirado por Deus, escreveu essa carta, que até hoje nós lemos ela e cremos nela, e ela tem abençoado muitas vidas, amém? Querido, quando Deus permitiu o diabo você passar por um caminho, você pode ter certeza, tem um atalho, tem uma curva de milagre, de sucesso para você. Não para blasfemar o nome de Jesus, não. Ai meu Deus, agora que eu pensei que ia dar certo, por que Deus não fez? Calma, em nome de Jesus. Quando você está no centro da vontade de Deus, até aquilo que é para dar errado na tua vida, o trem dá certo, amém? Alguém diz que o diabo é uma vara nas mãos de Deus, você crê nisso? Quando Deus diz não, ou permite que algo barre o nosso caminho, é por causa do seu atributo de soberania. O que é isso? Deus é todo poderoso, Deus é soberano, Deus é Deus, não tem além de Deus. E mesmo quando não compreendemos o porquê que Ele não fez tal coisa, é porque certamente o não de Deus ainda continua sendo o melhor para nós. Amém? Eu gostava tanto daquele rapaz, ai meu Deus do céu, tinha olho azul, beijava tão bem, chegou um baranga e tomou ele de mim, glória a Deus, foi livramento na tua vida, minha filha. Eu era apaixonado por uma moça, pastor, e ela sumiu, glória a Deus, foi Deus quem tirou da sua vida, amém? A palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Algo escapou das tuas mãos, você pode saber. Você pode saber, se você não compreende agora, compreendê-lo-á depois, que foi livramento de Deus na tua vida. Amém? É necessário obedecer a Deus para cumprir sua vontade, mesmo tendo ouvido um não
para a nossa vontade. Na sua mente aí, seria melhor alguém morrer com 100 anos e ir para o inferno, ou Deus recolher com 3, 4 anos e a criança ir para o céu? O que você acha que seria melhor? Mais para os pais, ou para os filhos, no caso, um senhor de 100 anos? Nós compreendemos de forma errada. Os pais preferem ter um parente com 100 anos, porque ele não sabe que vai para o inferno, mas se Deus recolher uma criança com 3 anos, a pessoa chora a vida inteira, ainda questiona Deus, e é perigoso até desviar de Deus e blasfemar o nome de Deus. No domingo, lá na igreja da filha do irmão Anderson, mais uma vez eu agradeço você que foi lá, eu pedi para a pastora cantar um pedacinho de um hino, lá no funeral, e eu estava meditando nesse hino hoje. Gente, é tão difícil só cantar. Quando você traz isso para a sua vida, não é fácil não. Vocês lembram da letra? Ainda que com perdas e com dor. Ajuda eu aí. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Ajuda, gente. Pastora, pega o microfone aqui e canta aí. Vamos lá. Presta atenção nesse pedacinho de letra para você ver. Olha só. Ainda que com perdas e com dores, eu sempre servirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o teu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. É fácil caminhar com perda e com dor, irmão? Sim ou não? Será que nós vamos crescer até uma maturidade nesse ponto? De mesmo às vezes tendo perdas e dores, nós continuarmos caminhando e olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus de Nazaré? Será que nós vamos, querido? Que tem gente quando perde o emprego, ele fica louco. Tem pessoa quando perde um parente, ele enlouquece. Não está nem aí para Jesus. Jesus que se lasque para lá. Por que não salvou meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó? É tão fácil cantar, mas é lindo cantar, né? Se Deus fizer, se não fizer, se a... Eu adoro pelo que Ele é. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela força, tá? É tão fácil cantar, mas maravilhoso cantar. É tão difícil viver isso que nós estamos pregando e que nós estamos cantando. O que é isso, pastor? Pare de reclamar, meu irmão. Reclamação é um hino de louvor a Satanás o tempo inteiro. É como se a pessoa dissesse: diabo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, tu és meu, né? Reclamação e murmuração é um hino de louvor a Satanás. Reclamar resolve as coisas, paga a conta, sara a doença, conserta marido, endireita filho. Sim ou não? Então vamos parar, querido. O que eu faço, pastor? Reafirma a tua fé em Jesus de Nazaré. Eu creio, Jesus de Nazaré.
É tão fácil cantar, mas continuar amando a Jesus quando se recebe um não dele, quando se perde alguém que muito se ama, é só para quem tem Jesus Cristo como seu porto seguro, querido. É só para quem tem Jesus. E é nessas horas que a gente descobre qual que é o nível de maturidade de cada cristão em Jesus. Tem uns que a gente se surpreende. Eu pensei que o irmão não ia suportar tamanha dor. Pensei que aquela irmã ia desmontar. E está lá resiliente, suportando a dor. E tem gente que você imaginava tão forte, que você fica até com vergonha do que aquela pessoa faz com a dor que ela tem no coração. Um tempo atrás teve um velório, e eu cheguei lá, estava uma irmãzinha aqui da igreja, batia no coração e dizia assim: ô fulano, por que você morreu? É para nós ter vivido junto muito tempo. E a mulher já está casada com outro, né? E aí eu olhei e falei: rapaz, esse trem vai ficar ruim. O marido lá perto, falei: meu Deus do céu, o que eu faço, o que eu faço? Peguei a irmãzinha, botei no carro e trouxe aqui para a igreja. Ele veio no gabinete com outra pessoa, claro, né, junto. Falei: irmã, presta atenção no que você está falando lá. Você está falando que você queria ter vivido com o defunto. Que você queria que ele tivesse vivo para você ser mulher dele. E o teu marido está lá perto. O que vai passar na cabeça do seu marido, irmã? Para com isso, pelo amor de Deus. Você vai criar confusão, isso nem vai dar morte. Vai dar peixeira. Aí enxugou as lágrimas. Tipo assim, não tinha percebido isso ainda, pastor. Falei: então perceba. Eu sei que tem dor, mas deixa Jesus consolar a tua dor. Amém? Orei pela pessoa, né? Aí a irmãzinha enxugou as lágrimas, botei no carro e levei lá. Chegou lá, querido, 2 minutinhos depois, estava: por que você fez isso? É para nós estar juntos, criando os meninos. Falei: deixa eu ir embora daqui. Peguei o carrinho, se sair peixeira, pelo menos eu não estou aqui não, viu? Gente, tem gente que ele desgrama, sabe? Amado, o dia que você chegar no funeral, você chega e leva Jesus, abraça, consola e diz: eis que o Cristo que eu sirvo está aqui, receba consolo da parte dele através do meu abraço. Jesus te ama. Coisa ridícula. A pessoa estava quase consolada, ela leva um susto. Para não chatear a pessoa, ele começa a chorar também. Eu falei para um monte de gente: o dia que eu morrer, quem chorar, eu vou pagar uns 3 antes com pedra, um saco de pedra, para tacar pedra em todo mundo. Por quê, pastor? Porque a morte é um Uber, é um táxi que nos leva à presença de Deus, amém? Se você é salvo, querido, o dia que você partir, eu vou dar glória a Deus, porque eu sei que você vai estar nos braços do Senhor Jesus Nazaré. A obediência do Senhor Jesus nos ensina a continuar, mesmo com perdas e com dores. Nós sempre serviremos a esse Deus, amados. Filipenses 2,5 fala da obediência de Jesus. Querido, tem gente que pensa que Jesus amou ir lá na cruz. Não. Ele teve dúvida. Lá no Getsemane, ele orando a Deus, ele disse que: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Era muita dor suportar o pecado do mundo inteiro, gente. Morrer. Era muita dor. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse. Ele suou gotas de sangue. Não foi fácil, não. Foi um sacrifício tremendo. E Deus disse: não, meu filho, você vai. Tem um propósito com a sua morte. Tem humanidade para me trazer de volta para mim, amém? Então tem crente morrendo com algum problema, ele questiona a Deus: por que, Deus? Não nos cabe questionar. Filipenses 2,5 diz o seguinte. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Fala da obediência de Jesus. Filipenses 2,5. Estou aqui em Efésios, aí é ruim, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Você vai ser também? Então carrega a tua cruz e reclama menos e glorifica mais o nome do Pai, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51.
Diz assim, Paulo falando que quando a pessoa morre, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só quem escutou que fala amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Pastor, que trabalho é esse que não vai ser vão na obra do Senhor? É você continuar falando para as pessoas que Jesus é um Deus misericordioso, que Ele perdoa o pecado, que Ele cura a doença, que Ele leva para o céu, que Ele concede dons aqui na terra, que Ele abençoa a tua família, que Ele tem projeto de salvação para todo mundo. Amém? Essa é a obra que você tem que fazer, querido, e continuar fazendo em nome de Jesus. Você crê nisso? Anunciar ao mundo o amor de Deus, mesmo quando escutamos um não da parte dEle. Você consegue continuar dizendo que Deus é fiel na tua vida? Que Jesus é poderoso no teu viver, mesmo quando Ele diz não para você. Deus sara o meu parente, eu amo tanto meu pai. Deus diz não, chegou o tempo dele. Deus, resolva o meu casamento. E Deus diz não, não é o momento, e espera mais um pouco. Você consegue continuar sendo, amado, essa pessoa? Porque dá a impressão que o povo de Deus é só alguém que me dá. Nós buscamos muito as mãos de Deus, me dá, me concede, faz isso na minha vida. Poucos buscam a face de Deus. Senhor, muito obrigado, bendito seja o Senhor, porque mais uma vez eu sei que o Senhor está na minha vida. Eu louvo o Senhor porque eu era pecador e hoje eu tenho direito à vida eterna. Eu louvo a Ti, Senhor, porque antes eu era perturbado e endemoniado. Hoje eu tenho o Espírito Santo que habita em mim e me dá paz. Senhor, eu glorifico a Ti porque o Senhor é aquele que me amou desde o ventre de minha mãe. Senhor, eu Te glorifico porque o Senhor é o Deus, é o meu Pai. Eu não tive pai, mas eu tenho um Pai no céu que está na minha vida, me cuida, sabe? Quando você busca a face de Deus, aquilo que você precisa vem para a sua mão, querido. Muita gente não recebe nada dele porque só busca a mão de Deus. A oração dele é me dá. Por que nós não olhamos para a face do Senhor e dizemos: Senhor, muito obrigado, Pai. Não tenho o melhor aqui na terra, mas eu tenho o melhor no céu. Senhor, não realizei os meus sonhos aqui na terra, mas eu tenho um sonho realizado no céu. Senhor, eu não sou amado por alguém aqui na terra, mas eu sou amado pelo Senhor que está no céu. Por que nós não fazemos isso? Porque nós somos presos nesse mundo. Achamos que a nossa vida é só aqui. Esse plano aqui, acabou. Mentira. Tem um paraíso, tem eternidade para mim e para você, amém? Querido, Deus disse não para Paulo. Deus disse não para Davi, para Moisés. E Ele provavelmente já disse não para você. E outras vezes Ele vai dizer não para você também. E algumas vezes é só para provar o teu coração. Você tem estrutura para receber um não de Deus? Não sei, pastor. Pois é, Deus vai descobrir quando falar um não. Alguns nãos na minha vida doeu muito, querido, que eu queria muito, quero. Ó Deus, não. Não é para você. E aquilo rasgar o meu coração. Mas Deus, eu pensei que a tua palavra diz que é só pedir que o Senhor dá. Não. O pai, se o filho pedir, ele dá. Sim ou não? A mãe, se o filho pedir, a mãe dá. Sim ou não? Quando o pai e a mãe quer. Você já deu algo para o seu filho que você não queria dar? Sim ou não? Então não questiona mais Deus, porque algumas coisas não aconteceram na sua vida ainda. Eu creio que vai acontecer. Amém? Você pode ficar em pé, por gentileza? Quando a certeza de uma pessoa é surpreendida por um não de Deus, qual que é a reação? Minha e tua. Eu tenho certeza que Deus já me deu. E Deus diz: não te dei. E às vezes Ele vai dizer: nem vou te dar. Será que eu tenho estrutura de dizer: Deus, bendito é o nome do Senhor. O Senhor tem o melhor para mim. Se não é para mim, é porque o melhor não chegou ainda. Eu te agradeço em nome de Jesus. Você tem esse coração, meu irmão? Ô minha irmãzinha, você tem esse coração? Nós precisamos, querido.
Porque senão o dia que uma pessoa tiver uma grande perda, ele vai negar o nome e o amor de Jesus Cristo de Nazaré. Jó disse, Deus deu, Deus levou. Tinha levado os 10 filhos dele também. Nós amamos o que Jó falou. Mas será que nós vamos amar viver quando um dia acontecer conosco também? Você precisa estar pronto para você saber que Deus, Ele é Deus. Ele nos abençoa, nos ama, nos dá vida eterna, mas Ele também tem o direito de dizer não quando aprove a Ele. Amém? Tem um hino para a gente cantar um pedacinho aqui, está sem sinal aqui o negócio. Amém, queridos. Se puder fechar os olhos, enquanto aparece o hino ali. Fala com Deus, com o olho. Feche os olhos e diga, Deus, no seu coração, não precisa ninguém escutar não, me perdoa, Senhor. Eu tenho questionado o Senhor, tenho questionado a fidelidade do Senhor para com minha vida. Oh Deus, me perdoa. Conversa com Deus. Pastor, eu não tenho feito isso não, glória a Deus, você é uma raridade. Porque às vezes eu também questiono, amados. Nós somos gente, nós somos carne, nós somos pessoas. Fala com Deus, Senhor, me leva ao centro da tua vontade. Se o Senhor falar não, eu te amo. Se o Senhor falar sim, eu te amo. E eu não te amo porque o Senhor me fala sim. Eu também te amo porque às vezes também o Senhor me fala não. Diz isso para Ele, querido. Amém. Pode aumentar o som um pouquinho. Tu és o meu Deus, a minha força, o meu descanso, início e o fim, o amanhecer e entardecer. Aleluia, glória a Deus. Jesus, és a razão da minha vida. Tu és o meu Deus, a minha força, o meu descanso. Recarababacaba cheia manaia, e o fim, o amanhecer e entardecer. Aleluia. Jesus, tu és o meu maior amor. Ele é teu amor, querido, querida. Meu Pai, a quem eu tanto amo. Nós te amamos, Jesus. Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso. Jesus, tu és o meu maior amor. Meu Pai, a quem eu tanto amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor. Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso. Aleluia, glória a Deus. Reafirme o teu amor, Jesus. Tu és o meu maior amor. Meu Pai, a quem eu tanto amo. Jesus, maravilhoso, eterno e vitorioso. Aleluia. Senhor bendito, glória a Deus. Você pode dar um aplauso a esse Jesus, querido? Eu acredito que muitos de nós já recebemos muito sim de Deus. Mas se Ele falou não para você, glorifica Ele. E se Ele falar não, glorifica Ele também, porque Ele te ama, amém? Você pode sentar por um minuto, queridos. Amados, batismo dia 27/11.